Olá, superabundas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Nós já estamos chegando no finalzinho dessa série, Outubro Todos os Dias, o que não te contam na graduação, e hoje a gente vai falar sobre os temas transversais, ou temas integradores. O que é isso, afinal de contas, né? Porque afinal, o que não te contam na graduação é que você vai precisar sim trabalhar com esses temas dentro da sala de aula, independente se vai ser na educação infantil, no ensino fundamental 1 ou 2 ou no ensino médio, até mesmo na graduação, na faculdade, no seu curso de graduação, há temas que são transversais, que perpassam de um canto para outro. E aí a gente vai conhecer um pouquinho sobre eles agora. Eu vou aqui para o cantinho da tela e vocês me acompanham aqui na leitura. Muito bem, estamos aqui falando sobre temas transversais. O tema transversal pode ser definido como aquilo que a atravessa. Portanto, os TCTs ou um jargão. Sabe o que é jargão? Dando um adendo aqui. Jargão é quando você usa um termo que é apropriado daquela área de conhecimento. Por exemplo, a PA para pressão arterial, tá? Então, TCTs, né? Temas transversais. E aí, temas de conteúdos transversais. E aí, a gente tá falando com um jargão. No contexto educacional, são aqueles assuntos que não perpassam uma área de conhecimento em particular, por exemplo, português ou matemática, mas atravessam todas essas áreas, pois delas fazem parte e trazem para a realidade do estudante, ou seja, faz parte do dia a dia, são esses temas que fazem parte do dia a dia. Nós temos, por exemplo, como temas transversais, ética, que a gente vai falar sobre equidade, solidariedade, cooperação, repúdio quanto às injustiças. Vamos falar sobre comportamentos que a gente acha adequado ou não. Tudo isso envolve ética. E ética perpassa português, matemática, geografia, história. Por quê? Porque é um tema social. Saúde, direito de todos, relação ao meio físico e social, fatores de riscos e hábitos de autocuidado. Exatamente como base de tema transversal que eu decidi fazer minha graduação em nutrição escolar. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas deixa eu contar um pouquinho para vocês. Há alguns anos atrás, eu descobri que eu estava com uma série de doenças que me prejudicavam, diabetes, colesterol, um tiquinho assim para já dar tireoide e estava tudo desregulado. E aí eu fui, comecei a fazer o tratamento e a nutricionista falou bem assim para mim: olha, tudo isso você poderia ter evitado se você se alimentasse bem desde quando você era criança. E aquilo me deu um insight, sabe? Eu falei, poxa, tá aí. Se na educação infantil, se no ensino fundamental 1 e 2 e no ensino médio tivesse tido esse tipo de conteúdo, tivesse tido uma palestra, tivesse tido uma aula falando sobre a importância de saber se alimentar bem, de saber escolher os alimentos corretos para a minha saúde, de saber, por exemplo, uma dieta saudável, eu não teria ficado tão doente. E aí eu falei, cara, eu vou estudar nutrição para trabalhar dentro da escola. E foi quando eu fui pesquisar minha pós-graduação. E aí eu descobri a pós-graduação em nutrição escolar. Porque para desenvolver um cardápio dentro da escola, a gente precisa de um nutricionista. E aí ele vai desenvolver esse cardápio, conhecer as dietas e trabalhar junto com a coordenação da escola, com os recursos financeiros da escola, para desenvolver um cardápio adequado e saudável para os alunos que sejam nutritivos.
Eu não posso trabalhar nessa área, né? Por quê? Porque eu não sou formada em nutrição, mas eu posso palestrar sobre essa aula. E é exatamente por isso que eu faço nutrição escolar, para poder palestrar para os meus alunos a importância de saber se alimentar bem, de escolher os seus alimentos e finalmente poder ter uma saúde ao longo da vida. Afinal, hábitos que a gente aprende logo lá na infância, a gente perpetua pelo resto da vida. Se a gente não tivesse aprendido lá na infância a cuidar dos nossos dentes, a passar um creme na pele, a cuidar do cabelo, hoje a gente não faria. Mas por ter aprendido isso lá na infância, a gente faz até agora. Então, se lá na infância a gente aprendesse a comer alimentos saudáveis, frutas, legumes, alimentos in natura, sem a adição de açúcar, sem a adição de gorduras trans que fazem tão mal, como os processados, ultraprocessados, que são os alimentos como salgadinho, bolacha recheada. Se lá a gente tivesse aprendido isso, que comer de vez em quando, beleza, mas todo dia faz mal, a gente hoje não estaria com um problema de saúde mundial, que é a obesidade. Então, quando ela falou isso, eu tive esse insight, eu falei, eu vou trabalhar com isso. E agora eu palestro sobre isso, eu dou aula sobre isso e converso diariamente com vários alunos sobre isso, sobre a importância. Infelizmente, eu tenho atendido muitos alunos que têm paranoias quanto ao peso e tem alunos que nem ligam, não fazem a menor ideia e acham que eu tô falando abobrinha. Então, é um trabalho difícil, mas é um trabalho gratificante, porque além de ensinar os conceitos da educação, a gente também, eu posso também trabalhar com os conceitos de saúde, que é um tema transversal. Olha só que interessante, né? Então vamos voltar aos temas transversais que a gente estava vendo. Então, continuando, meio ambiente, temas transversais de meio ambiente, né? Vamos falar sobre métodos de manejo, conservação ambiental, a gente pode falar sobre desmatamento, coleta seletiva, tudo isso faz parte do meio ambiente, sustentabilidade. Temas de pluralidade cultural, diversidade do patrimônio cultural brasileiro. Então a gente pode falar sobre folclore, e aqui vai entrar Saci. Aliás, dia 31 é dia das bruxas. E aqui no Brasil é o dia do Saci. Então a gente pode falar sobre isso, a gente pode falar sobre São João, a gente pode falar sobre tudo que faz parte da nossa cultura brasileira, que é miscigenada, uma mistura bem interessante. A gente pode aqui também falar sobre o repúdio à discriminação social, de classe, de crenças religiosas e também sobre sexo, discriminação com relação ao sexo, que também faz parte do outro tema, que é o tema de orientação sexual. A gente pode falar sobre a perspectiva social, a diversidade, integridade, dignidade do ser humano, conhecimento do corpo, sentimentos e afetos, e aqui eu indico uma leitura chamada Novas Formas de Amar, de uma psicóloga brasileira, que vem trazendo pra gente, pro professor, uma nova perspectiva sobre o âmbito familiar, né? As novas formas da família, as novas formas que estão tendo as relações. E o professor vai ter que lidar com isso dentro da sala de aula, gostando ou não. Independente da sua própria escolha pessoal, ele vai ter que lidar com isso e saber conversar com essas pessoas e respeitar as escolhas delas. Então, é por isso que é interessante os temas transversais. E a gente vai ter também de educação e trabalho, mundo do trabalho, desenvolvimento, formação pessoal e globalização. Aqui vai entrar temas do tipo as novas tecnologias, as novas profissões, o que o mercado de trabalho está exigindo. Antigamente, o mercado de trabalho exigia um funcionário tecnicista, um funcionário que entrava, saía como se fosse um robô. Hoje, o mercado de trabalho já exige um funcionário que tenha inteligência emocional. Eu já tratei aqui em um vídeo que a gente falou sobre a criatividade no outubro dos dias do ano passado. Por quê? Porque o mercado quer um profissional criativo. A gente vai falar sobre a inteligência artificial, porque faz parte do novo mercado, do novo mundo que está se apresentando, né? E tudo isso envolvendo as tecnologias,
a internet e a globalização de modo geral. Então, esses temas transversais, eles vão perpassar vários conteúdos da educação. E é por isso que eles também são temas integradores. Bem, pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje, onde a gente falou sobre os temas transversais. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e deixa aqui nos comentários o que não te contaram sobre a graduação. Agora, o que não te contaram é o seguinte: você vai ter que trabalhar esses temas lá na educação, no campo educacional, porque faz parte da Base Comum Curricular. Simples assim, Base Nacional Comum Curricular, BNCC, queridos. Vai ter que trabalhar. E como trabalhar isso? Bem, é muito simples. Você pega o tema de escolha que você tem e você pode trazer uma palestra, pode trazer um projeto, uma pesquisa, pode pedir para o seu aluno trabalhar com um relatório, fazer entrevistas. Eu fiz muitas entrevistas quando eu estava na escola. Pode pedir para o seu aluno fazer maquetes, por exemplo, desenvolva a cidade dos sonhos. E aí seu aluno desenvolve uma cidade sustentável, sabe? Então, dependendo do tipo de tema que você que você vai escolher como tema transversal, lembrando que ele perpassa todos as matérias, as disciplinas, e também são integradores. Por quê? Porque é um conjunto feito pelos professores. Então, um professor de matemática, com um professor de geografia, com um professor de artes, todo mundo vai falar do mesmo tema, cada um com a sua vertente, né? Então, por exemplo, se a gente escolher o tema de meio ambiente, a professor de português vai falar, por exemplo, sobre a preservação do meio ambiente e pedir para fazer uma pesquisa. O professor de história vai falar sobre o desmatamento. E aí, quando que começou o desmatamento e por que começou o desmatamento? Tudo por causa da história, trazendo a história daquele assunto. O professor de geografia vai falar sobre as florestas, né? E aí o tipo de terreno que tem, né? E não sei. O professor de artes vai falar sobre artes que são feitos com material reciclado. Então, todo mundo vai falar sobre o mesmo tema, cada um com sua vertente. Por isso que são interadores. Eles se interagem, mas eles também são transversais. Eles perpassam tudo porque faz parte da sociedade. Bem, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham conseguido entender. Deixa aqui nos comentários se ficou com alguma dúvida e a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo, fica com Deus!